Boa noite, gente. Que bom sempre ver a casa cheia num sábado, né? Então, eu sou a Ana, do Recanto de Luz. É uma casa que fica no Jardim Atlântico. E temos também uma ONG, que é o braço da casa, que é o CEAFES, onde nós temos em torno de 130 crianças no contraturno escolar, né? Ali na localidade entre a Chico Mendes e bem no antigo ponto final do Jardim Atlântico. Então, nós temos essa ONG para que as crianças não estão em situação de vulnerabilidade, não fiquem nas ruas, então elas passam 4 horas na casa, né, vamos dizer assim, fazendo atividades como aulas de música, aulas de dança, reforço escolar, psicologia, enfim. Então a gente fazendo, cada um fazendo um pouco, fazendo a nossa parte, né? E esse tema que eu escolhi hoje é porque a nossa casa estava com os estudos relacionados a temas atuais, tão pertinentes nos dias de hoje, né? Que abrange todas as famílias. E um desses temas que nós estávamos estudando era esse, homossexualidade na visão espírita. E é muito importante nós falarmos sobre isso, porque nós, enquanto espíritas, temos que aprender moralmente, porque primeiro a nossa reforma íntima, o não julgamento, né? Então, a partir do momento que a gente começa a se melhorar, fazer a caridade para nós, para depois para com o outro. Então, é um dos temas que eu me apropriei do meu colega de curso. Eu disse, eu preciso, me empresta aqui os teus temas, alguns livros, porque eu acho que é um tema muito importante para a gente estar abordando temas atuais, ecologia, homossexualidade, racismo, tantas outras questões, né? A leitura dos dois, da menina, que eu não me lembro o nome, falou da boca perfumada. E é isso, o cuidado que a gente tem de dirigir a palavra ao outro. Então não adianta estar ali, né, com aquela carinha, aquele sorriso bonito, mas deferindo palavras que ferem o outro. E depois, aqui nesse livro aqui, Força Espiritual também, teve uma mensagem ali referente aos pais. Eu achei bem interessante, porque na condição de tutores, prestar atenção de quem nós queremos formar para o futuro. Os filhos, os netos ou os nossos sobrinhos, eles têm que ser melhores que nós. Eles não têm que seguir os nossos preconceitos, os nossos medos. A gente tem que tentar levar para eles muito o amor ao próximo, né? A caridade, e tentar deixar os nossos problemas, eu diria assim, para nós, não transferir. Né? Então vamos lá, vamos falar então sobre esse tema tão importante que é homossexualidade. Então é uma condição individual na qual a sua preferência sexual é para o mesmo sexo. Tá? Isso é homossexualidade. Mas o que diz a ciência sobre homossexualidade? A ciência, há 50 anos atrás, em 1973, que ela considerou a homossexualidade como uma orientação. Antes de 1973, eu sou da década de 70, era considerada uma doença. A homossexualidade era considerada lá uma doença. Tinha o CID, que hoje a gente pega um atestado, tá lá CID, Código de Identificação da Doença. Tinha essa doença considerada a homossexualidade como um transtorno, como um desvio psicológico. Só que nós somos espíritas, espiritismo é ciência, é filosofia e religião. E a gente caminha junto com a ciência, a gente espera o tempo. Porém, lá em 1861, já no livro, né, codificado pelo Allan Kardec, eu estou falando de 1861, se eu não me engano a data, né? Codificado por Allan Kardec, essa pergunta foi feita sobre sexo
nos espíritos. Veja bem, eu estou falando de 1800. E em 1973 é que a ciência foi perceber que não se tratava de uma doença, e sim uma orientação. Tá? Então, o que diz aqui no Livro dos Espíritos, o sexo nos espíritos? A pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores: os espíritos têm sexo? Não como entendeis. Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, o que quis dizer? O espírito é animado, né, gente? Ele é, vamos dizer assim, uma forma mais fácil de entender, é uma luz divina, né? Não é a carne, o corpo, a matéria. Então, isso que ele quis dizer. Esse espírito que anima esse corpo, ele não tem sexo. Até então. Tá? Então, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar de uma mulher numa existência e vice-versa. Então, no momento, ele pode animar um corpo humano com a genitália feminina e num outro momento, masculina. E eu estou falando, de novo, que esse ensinamento de 1800, e a gente ainda está aprendendo, caminhando. A outra pergunta que Kardec fez: quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. De novo, repetiu. Como devem progredir em tudo, cada sexo, com cada posição social, oferecem provas e deveres especiais às novas ocasiões, adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, o que ele quis dizer? Nós que somos espíritas acreditamos na pluralidade da alma, das encarnações. No momento podemos ser homem e no momento podemos ser mulher. Mas essas características que a gente tem de uma encarnação para outra, elas podem ficar, vamos dizer assim, intrínsecas, né? Palavra correta, marcadas no nosso perispírito muito forte, e chegamos numa encarnação e que somos mulher, e depois na outra vamos ser homem, mas temos umas características muito femininas. Eu me lembro, vou contar uma história para vocês, eu tive, como eu falei, que sou da década de 70, quando eu fiz 15 anos de idade, eu tinha um primo que ele era, na época a gente se chamava travesti, porque não tinha essas determinações que hoje a ciência aborda, né? O LGBTQIA+, então pode estudar sobre a respeito. E graças a Deus a ciência está descobrindo essas características todas. E nessa época, essa pessoa, esse meu primo, eu nunca me esqueço da cena. A gente só se conhecia travesti, né? E achava que era uma característica psicológica, que era uma forma um transtorno, né? E disseram a ele assim: você vai no aniversário dela, que era o meu aniversário, mas não vai vestido de mulher. Hoje ele já é falecido. E aí, quando ele chegou, muito me espantou, aliás, porque ele foi de terno, com o rosto completamente feminino. Ele tinha as características do rosto, um jeito, os trejeitos, muito femininos. E ele não gostava de roupas masculinas, mas forçaram ele naquela situação. Naquele dia, essa cena me marca muito até hoje, porque ele ficou triste, a noite toda sentado no canto com aquele terno. Não era ele. Ele foi imposto àquela condição. Mas, por ignorância nossa, nós não sabíamos, nós não conhecíamos, nós não entendíamos. E eu sabia que ele era alegre, mas não estava entendendo o porquê. Nos meus 15 anos ele ficou quieto naquele canto sentado. Eu só fui prestar atenção nisso 10 anos depois. Que se tratava que ele não estava se sentindo bem naquela situação. E ele foi obrigado àquilo.
Então, vejam bem, quando a gente leu ali que os pais, o nosso irmão leu sobre o que devemos falar aos nossos filhos, o que devemos dar direcionamento, o cuidado que a gente tem que ter com as nossas palavras quando nos direcionamos a uma pessoa homossexual, que é o que nós estamos falando agora, ou a qualquer outra, mas nós estamos falando de homossexualidade. E aí, então, somente em 1985, né, quer dizer, temos aqui um livro de 1861, que muita gente não leu essa parte, não sabe, não entendia. E aí a ciência em 73 começou a considerar, e no Brasil em 85, tá? O Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar como um desvio sexual e estabeleceu regras com relação às questões de orientação sexual. Essas regras que estão mudando conforme cada indivíduo, porque são ouvidos grupos, as pessoas, você não se encaixa nesse grupo, você é desse grupo, então você é um transexual, você é um intersexual, que se o intersexual é o mais raro, porque era aquela pessoa que tinha dois sexos e nós chamávamos de hermafrodita, que esse termo não se usa mais. Mas as religiões que são de espiritualistas, são espíritas, todas, a gente percebe uma condição de respeito a esses seres, né? A essas pessoas. Alguns países ainda não. Também encontrei um jovem, não faz muito tempo, faz casos de 6 meses, que teve que sair do país dele, de uma pequena cidade do Marrocos, por ser homossexual. A família para ele era uma vergonha aquilo. Então, nós estamos em 2025. Ele saiu do país em 2024. Praticamente banido daquela pequena cidade porque era uma vergonha para a família ele ser um homossexual. Ele queria usar roupa de mulheres, ele queria usar unha grande. Isso não era normal. Porque ainda naquela cidade, naquele lugar, naquela região, a religião que estava inserido não permitia. E isso causou um sofrimento que ele teve que mudar-se para um local, para um outro país, onde ele achava que iria ser mais aceito. Salvo engano que, é claro, nós temos as leis que estão sendo criadas, mas ele achou que era ser muito diferente e era pouca coisa, porque ainda no Brasil ainda se mata muitos homossexuais. Não tenho agora os dados para lhe falar, mas tem, assim, diariamente. Conheci casos de pessoas que apanharam só por ser homossexual, ou por estar de mão com alguém no meio da rua, ou por estar conversando com alguém e acharem que era e bater nas pessoas até quebrar a perna. Então, assim, essa dor que nós ainda causamos é que tem que mudar. Esse sofrimento que muitos irmãos passam, e todas as famílias devem ter alguém muito recluso no seu sentimento, né? Conheci também um jovem que o pai, ele saiu do Paraná eu estou falando coisa de 8 meses. O pai mandou dar uma surra nele porque pegou ele com um rapaz. Mandou um outro homem bater, porque ele tinha que aprender. Mas nessa ignorância, a gente sabe que ainda, como foi só em 73, e esse pai talvez nunca tenha lido a respeito nada, para ele não era normal, para ele não é uma doença, porque foi considerada doença. Então nós aqui que somos espíritas estamos aprendendo que a homossexualidade é uma orientação, não é uma doença, e que nós temos que ter respeito, assim como quem é espírita tem que ter respeito por outras religiões, que ainda estão caminhando também e não entenderam ainda essa condição. Nós vamos ter que ter paciência, mas quando chegar até nós alguém nos comentando sobre a sua homossexualidade, que a gente o escute, que a gente a acolha. Porque é uma situação em que é difícil para a pessoa dizer, né? E
para nós entendermos, nós temos que ter o respeito, se colocar, e a empatia, se colocar no lugar dele. Tentar, no máximo, abraçar essa pessoa. Então, deixa eu, para não me estender muito, mas também não me perder. O Allan Kardec fez um comentário. Os espíritos encarnam como homens e mulheres porque não tem sexo, isso eu já li ali, visto que lhe cumpre progredir em tudo, né? Como a gente falou. Como assim, como na sua posição, nos seus estudos, na sua posição familiar. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas eu conheci uma pessoa que ela era ela era heterossexual, mas ela resolveu virar homossexual. Talvez não seja pelo espiritismo, mas pode ter sido essa condição que ela virou por alguma decepção, por alguma tristeza, por medo, e apegou-se a alguém do mesmo sexo. Então, assim, não é que todos são porque estão numa encarnação muito próxima e tem um resquício. Ele pode ter essa orientação ao longo da vida, mais velho, mais jovem, ou nunca ter. O que nós espíritas pedimos, que na reforma íntima, tanto para o hétero quanto para o homossexual ou para o transexual, né, é a questão do respeito e a questão da melhora em torno de si, se respeitar, não ter promiscuidade. Porque não precisa porque é um hétero ser promíscuo e não precisa porque é um homo ser promíscuo. Ele pode escolher uma determinada pessoa e seguir com aquela pessoa. E isso é o respeito. E é isso que nós temos que ajudar aquele irmão que está essa procura, né? E quem está nesse sofrimento também. Aqui diz o seguinte, na Revista Espírita, também de 1866. E às vezes, quando eu pego para ler, eu disse, nossa, por que eu não li isso naquela época que eu vi aquela situação com meu falecido primo? Mas tudo no seu tempo, sabemos, né? Diz o seguinte, a influência do espírito encarnado sobre o organismo não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material. Então, quer dizer, a gente desencarna, não se apaga imediatamente. Ficamos com algo intrínseco. Assim, não perdemos instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Pode acontecer ainda que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo possa conservar na erraticidade o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Então, às vezes não sabemos, né? Tem o nosso, quem estuda na doutrina sabe, tem um planejamento reencarnatório, quando vai encarnar, mas nós não lembramos de nada. Então, quando a gente não lembra de nada, a gente não sabe quem a gente foi. A gente não sabe se foi bandido, a gente não sabe se foi um gay, né? Vamos usar a palavra mais pejorativa, a gente não sabe se foi negro, a gente não sabe se foi índio. Não sabe. E aí, quando a gente pensa assim, dessa forma geral, a gente muda. O nosso pensamento, o nosso jeito de agir, poxa, eu podia estar no lugar dele, talvez eu fui assim. E nós espíritos, às vezes, percebemos as nossas tendências, né? Às vezes a gente percebe determinados gostos, ou não sabe como vou dar um exemplo, como tocou aquele instrumento sem nunca ter estudado. Então, tem algumas características que estão já com a gente. Ou o gosto de algum alimento. Então, assim, é um campo muito vasto. Se eu fosse falar de homossexualidade em tudo aqui, eu ler tudo que eu trouxe de material, a gente ia levar 2 horas aqui. E eu não queria só ficar falando, né? Queria que, se pudesse também, alguém comentasse a respeito. A homossexualidade, né, isso na vida, tem um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né, o mentor do Chico Xavier. A homossexualidade, hoje também chamada de transexualidade, naquela época, tá, gente? Era chamada assim. Definimos como conjunto de suas características por tendência da criatura do mesmo sexo,
não encontra explicação fundamental dos estudos psicológicos de fase materialista, falando do corpo, mas totalmente compreensível à luz da reencarnação. Então, nesse livro, o Espírito já ditou para o Chico Xavier que é compreensível a lei da reencarnação. Então, somos reencarnacionistas, espíritas, acreditamos na diversidade das vidas que vamos ter e que tivemos. Então a gente já, como eu falei, começa a mudar. Ainda no livro, desse mesmo livro, Vida e Sexo, psicografado por Chico, diz: embora a sociedade terrena seja constituída, em sua maioria, por heterossexuais, o mundo vê na atualidade, em todos os países, extensa comunidade de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção, da espécie que ele quis dizer, da homossexualidade. Solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade em pé de igualdade aos heterossexuais. Então a gente realmente está vendo uma mudança. A gente diz assim, às vezes, nossa, agora as pessoas estão começando a dizer, né? Se mostrar, a gente está vendo mais. E o nosso pensamento lá, principalmente eu que sou da década de 70, é diferente de um jovem que está nascendo agora. Não sei se vocês já perceberam, né? É diferente da menina que leu agora, que é o nome dela? Isabela. É diferente da Isabela, para ela é bem normal. Porque a gente não foi criado assim. Porque não nos ensinaram isso. Agora, nós que estamos, né, nessa doutrina que nos orienta, nos consola, a gente começa a ter essa percepção. E aí a gente começa a ter a mudança e ajudar na melhor forma possível, não discriminando aquele nosso irmão. Então, nós criamos, eu até fiz um comentário aqui, uma visão limitada, achando que as pessoas devem ser o nosso ideal, como a gente gostaria que ela fosse. Não é. E não é, infelizmente. E aí, como lidar com isso? Né? Vou deixar esse pensamento essa pergunta, aliás, para cada um resolver. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou tratar agora? Vou começar a passar piadinhas sem graça dessas pessoas homossexuais? Olha, a reforma íntima, começa por aí. A gente estava falando até um pouco, dando uma pincelada de rede social. Olha, a reforma íntima. Não passa. Recebeu, apaga. Não tem graça mais. Para a gente não tem que ter graça. Para nós espíritas não tem que ter graça. A gente está aprendendo. Né? Então, não tem que fazer piada de certas coisas que não nos condiz. Né? E aí, para quase finalizar, no livro ainda esse mesmo, Vida e Sexo, psicografado pelo Chico, diz o seguinte: o homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando, aliás, a existência de outras pessoas, com a destruição de união constitutiva em lares diversos, em muitos casos induzindo a buscar uma nova posição, né, forçando que a pessoa seja daquele jeito. É uma nova posição no renascimento físico, em corpo, morfologicamente feminino. Estou falando, por exemplo, de um homem que fica, vamos dizer assim, maltratando ou ferindo com palavras aquela pessoa de um outro determinado sexo, né? Aprendendo em regime de prisão a reajustar o próprio sentimento, ocorrendo o mesmo com mulher que tem agido com igual modo. Então, ele quis dizer nessa frase que nós temos que ter cuidado quando tratar o outro, é o que a menina falou, a boca do perfume ali, perfume na boca. Não tratar mal a mulher e a mulher não tratar mal o homem pelaquela condição. Ah, ela é frágil, ou ele é frágil, ou ele está nessa condição. Né, estereotipando a questão do sexo, enfim. Então, não devemos, porque, novamente, na próxima encarnação, que não é castigo, não é Deus, que Deus não castiga ninguém, é o nosso livre-arbítrio que nos direciona, a gente veio num sexo diferente para a gente aprender a ter respeito,
a respeitar o outro. E aí a gente não sabe, né? A gente pode vir com aquele sentimento de hétero, eu sou hétero na minha orientação, ou eu sou homossexual na minha orientação. Eu sou branco ou vou ser preto. Eu sou um índio. E assim por diante. E aí a gente vai começar a se perceber muito mais. E para encerrar, o que diz a doutrina espírita, porque ela é libertadora. Tinha um vídeo que eu não, infelizmente não consegui passar tempo para o nosso amigo aqui, para o William, que era o Dr. Drauzio Varella, que eu acho que muitos conhecem, que é um médico muito conhecido, falando sobre homossexualidade. Até gostaria que vocês procurassem nas redes sociais. É o Drauzio Varella, homossexualidade. Então ele dá um depoimento dele, pelas experiências que ele teve, e ele não é espírita, mas condiz muito com o que a gente está falando aqui dentro dos livros de Kardec, orientado aqui pela espiritualidade superior, dentro da psicografia do Chico. A fala dele é a mesma. Eu disse, nossa, esse homem é espírita e nem sabe. Eu falei, quando ele falou exatamente sobre isso, que era uma orientação, que não é mais doença, e ele é médico. Então, é um vídeo muito interessante para a gente prestar atenção, porque são só 3 minutos. E, para finalizar, a doutrina espírita, que ela é libertadora, como eu estava falando, diz o seguinte: ela não impõe, ela esclarece. Então, nós espíritas temos que impor nada a ninguém, temos que esclarecer. A gente não pode esquecer disso. Não vamos impor, você tem que ser desse jeito. Vamos esclarecer, meu irmão, você é assim, mas não vá para a promiscuidade, escolha uma pessoa para lhe fazer bem, amar o próximo, fazer caridade, não tem problema. Então, nós não impomos, ela não impõe, ela esclarece. Ela não julga, ela compreende. Ela não condena. Então nós, novamente, educamos. E ela consola e indica os caminhos. Isso principalmente para nós, irmãos, e todos que trabalham aqui nas casas espíritas, e nós que estamos aqui para tomar um passe ou para ler uma palestra. Ela consola e indica os caminhos. Isso é muito importante. Principalmente para os irmãos do atendimento fraterno, né? A doutrina espírita, ela não condena a homossexualidade, ao contrário, ela respeita. A recomendação do espiritismo para o respeito e a compreensão para com o irmão homossexual ocorre não só no fundo dos sentimentos, da fraternidade ou da caridade, que deve presidir o relacionamento humano, mas em igualdade, né? Pelo fato de que nenhum de nós tem autoridade suficiente, para condenar quem quer que seja, pois todos temos dificuldades morais ou materiais que precisamos nos educar. Tanto o homossexual como o hétero devem buscar a reforma íntima, que é o que a gente estava falando agora. Para a doutrina espírita, homossexualismo é apenas um estágio evolutivo. Não fere as leis divinas, muito menos a Deus. E não é nenhum erro do Criador. Então, meus irmãos, nós que aqui estamos, vamos tentar fazer a nossa reforma íntima, compreender aquele irmão que está na homossexualidade, na transexualidade, orientando, educando, acolhendo e amando eles. Eu agradeço vocês por esses 30 minutos, né, que nós conversamos a respeito, e esperamos sair daqui melhores de que chegamos e praticar, porque não adianta eu chegar aqui, ficar lendo e eu também não praticar fora. É a prática, tá? Esse é o verdadeiro aprendizado. E a caridade conosco e com o próximo. Gratidão. Até a próxima. Muito obrigada.